de Lavocast, de Lavocast. Seguro de vida não é sobre morte, é sobre vida. Nós vamos ter um bate-papo hoje com Adriane Pimenta. Ele é especialista em proteção financeira e gestão de risco. Eu sou o João de Lavô e este é o de Lavocast 051. O de Lavocast é um espaço de diálogo, aprendizado e transformação, onde conectamos contabilidade, tecnologia, gestão, empreendedorismo e experiências que inspiram. Aqui recebemos empresários, especialistas, líderes e profissionais que estão construindo o presente e ajudando a desenhar o futuro dos negócios no Brasil. Em cada episódio, buscamos compartilhar histórias, conhecimentos e reflexões que possam contribuir para o crescimento pessoal, profissional e empresarial dos nossos ouvintes, sempre com foco na inovação, na ética, na alta performance e na geração de valor para a sociedade. No episódio de hoje, tenho a alegria de receber Adriane Pimenta, engenheiro de formação, líder por vocação e empreendedor por escolha. Ele é natural de Senador Pompeu, é do interior como eu sou de Oroz. No sertão central cearense, a Adriane construiu uma sólida trajetória profissional, passando pelo um grupo de educação, onde atuou durante 8 anos no SAS Educação, no SAS Educação, do grupo Arco Educação, exercendo funções estratégicas em produção de conteúdo, logística e gestão de pessoas, formando e liderando centenas de profissionais ao longo de sua carreira. Em 2022, decidiu iniciar uma nova jornada e realizou uma importante transição profissional para o mercado de proteção financeira. Atualmente é corretor franqueado na Life Planner da Prudential do Brasil, uma das maiores e mais respeitadas empresas do setor no mundo, presente em mais de 50 países e responsável por proteger milhões de famílias. Nossa conversa de hoje vai muito além do conceito tradicional de seguro de vida. Vamos falar sobre planejamento financeiro, gestão de risco, proteção patrimonial, sucessão familiar, segurança financeira para empresários e profissionais liberais, além dos desafios de conscientizar as pessoas sobre a importância de se prepararem para eventos inesperados que podem impactar profundamente suas vidas e seus negócios. Vivemos em uma época marcada por rápidas transformações econômicas, tecnológicas e sociais. Empresários, médicos, dentistas, advogados, contadores e tantos outros profissionais que são pilares financeiros em suas famílias e frequentemente dedicam grande parte de sua energia à construção de patrimônio, mas muitas vezes negligenciam a proteção desse patrimônio diante dos riscos da vida. É justamente nesse contexto que o trabalho de Adriane ganha relevância. Seu propósito é mostrar que o seguro de vida não deve ser visto apenas como uma ferramenta para amparar familiares após uma perda, mas como um instrumento estratégico de proteção financeira capaz de preservar a dignidade, a independência e a qualidade de vida quando a saúde ou a capacidade produtiva são colocados à prova. Como contador, empresário e educador, tenho acompanhado ao longo de décadas inúmeras histórias de sucesso empresarial, mas também testemunhado situações difíceis em que famílias e empresas enfrentaram grandes desafios financeiros por não possuir um planejamento adequado para lidar com imprevistos.
Por isso, acredito que esta conversa será extremamente valiosa para todos aqueles que desejam construir um futuro mais seguro e sustentável. Se você é empresário, profissional liberal, gestor, estudante, pai, mãe, ou simplesmente alguém que deseja compreender melhor como proteger aquilo que levou anos para construir, este episódio foi feito para você. Então, prepare seu café, ajuste seus fones de ouvido e venha conosco nesta conversa inspiradora sobre proteção financeira, gestão de risco, planejamento de vida e construção de legado. Seja muito bem-vindo ao DiLavoCast 051. O seguro de vida não é sobre morte, é sobre vida, com a Adriane Pimenta. Adriane, seja muito bem-vindo. Eu quero pedir a você que você complemente o seu currículo, por favor, e você está com a palavra. Perfeito, é um grande prazer estar aqui participando do DiLavo número 51, né? 51, quase um ano completo de edições, e é sempre um prazer muito grande para mim, DiLavo, falar sobre o que eu trabalho, porque eu acredito verdadeiramente que o que eu levo para as pessoas não é só um papel, não é só uma apólice de seguro, é aquilo que pode manter todo um legado, todo um padrão de vida de pé, né? E você falou muito bem aí do meu currículo, acho que não tem muito o que complementar, mas queria reforçar a minha raiz, né? Raiz aqui cearense, de Sertão Central, valorizo demais e tenho vários clientes lá, inclusive, e reforçar isso. Você só esqueceu de uma informação, Sim. Que eu sou o pai do Tomás. Eu sou babão, viu, DiLavo? Então isso aí tem que estar bem claro aí. Tomás está em casa, talvez esteja dormindo uma hora dessa e tem 1 ano e 3 meses. Oh, parabéns. Eu quero, antes de a gente começar a conversa com a Adriane Pimenta, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, porque vocês é que fazem com que este DiLavoCast chegue ao episódio 51. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., incentivando o desenvolvimento humano e social do Nordeste, a DiLavo Soluções Contábeis, há mais de 26 anos, ajudando pequenos e médios empresários sobre uma contabilidade consultiva e estratégica, e a DiLavo Editora e Educação, nós temos a missão de que o conhecimento, a ética e o propósito, ele é essencial para qualquer negócio no Brasil. Adriane, você costuma dizer que seguro de vida não é sobre morte, mas sobre vida. Qual é o maior erro que empresários, profissionais liberais e chefes de famílias cometem quando pensam em proteção financeira? Perfeito, DiLavo. Essa é a pergunta que eu mais respondo frequentemente, que é de fato levar essa quebra de estigma de que seguro é morrer e deixar para os outros, né? E a gente cresceu aprendendo o que é isso, muito porque nasceu dessa forma e de fato o seguro tem que deixar a família abastecida. Então, se fosse só isso, já seria muito importante para eu e você que somos pais de família, por exemplo. Mas um bom seguro, DiLavo, ele vai muito além disso. Se eu disser para você que a parte de morte representa só 20% do que um bom seguro pode proporcionar. Então é pouco mesmo, né? É um número bem relevante, né? Relevante. Então hoje o foco do nosso trabalho, DiLavo, é realmente levar essa proteção financeira para quem depende da própria força de trabalho para gerar renda. Então o primeiro grande erro é isso, é achar que o seguro é só morrer e deixar para os outros e esquecer que tem que proteger a própria geração de renda. Exatamente. E isso vale para quem é autônomo, assim como eu, você, grandes empresários, pequenos empresários, é um produto muito eclético. Então, esse é o principal desafio. Então, resumindo, romper a barreira cultural do brasileiro sobre o que ele acha que é um seguro de vida. Exatamente. E eu estava conversando com a Adriane e ele dizendo que uma das profissões que mais ele consegue atingir também é o pessoal da área médica, né? Médico, dentistas, fisioterapeuta, né? Esse pessoal que vive realmente ali naquela profissão, naquele ambiente, né? Exatamente.
Primeiro ponto é que são grande maioria profissionais autônomos. Autônomos, né? Seja o que é plantonista, seja o que tem o seu consultório. Então, se ele estiver trabalhando, ele está ganhando. Se ele não estiver trabalhando, ele não está ganhando. Não tá ganhando. Então, ele acaba ficando refém da própria força de trabalho. Exatamente. E como você falou, é um público que costuma ser mais despertado. Porque eles vivem isso todos os dias, né? Eles sabem que pode acontecer, diferente da grande massa que... Eu costumo falar, Dilavô, que o brasileiro ele é muito otimista. Ele acha que as coisas não vão acontecer e ele evita também falar disso, porque ele acha que atrai. Exato. Então é um pouco peculiar você trabalhar... É cultural, né? É cultural, de fato. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Quando você faz o seguro do carro, você pensa em utilizar? Não, eu graças a Deus não utilizo, né? Exatamente. A gente paga para não usar. Para não usar. É igual o plano de saúde, é igual o seguro de carro, é igual o cinto de segurança. A gente coloca não esperando que algo vá acontecer, mas se acontecer, é importante ter. Então, o que eu falo não só do seguro de vida, mas de toda a ferramenta de proteção financeira de Lavô é que é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então, quando a gente, voltando para a sua pergunta, o público da área de saúde sabe que pode acontecer, é um público que é um pouco mais vulnerável por conta da dependência da força de trabalho. Então, realmente, hoje é um dos principais públicos que a gente atende hoje, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, um público em geral da área de saúde costuma gostar muito da solução que a gente apresenta. Muito bem. Adriane, no meu livro... Os erros não nos definem, defendo que muitos erros podem se transformar em aprendizado. Na sua experiência, quais são os erros financeiros mais comuns que você encontra em médicos, advogados, contadores e empresários quando o assunto é gestão de risco? Essa é a pergunta do milhão, né, Dilavô? Tem vários erros, né? Assim, a começar pela nossa educação financeira, né? Então começa antes mesmo da gente. A gente estuda a nossa vida toda e nunca é falado de dinheiro pra gente. A gente vai aprender na marra mais tarde, quando às vezes não tem muito jeito, né? Nem na escola tem, nem nas faculdades e universidades, né? Exatamente. Então o primeiro grande erro é, digamos assim, estrutural, né? Estrutural. Beleza. Superando essa parte, indo para a parte individual, o primeiro grande erro, na minha opinião, Dilavô, é subestimar o risco, achando que ele não vai acontecer. Então, você vai lidando aí com a vida, aproveitando como se não houvesse amanhã, você não vai se preparando para possíveis imprevistos. Tem uma frase que eu aprendi com o Gustavo Cerbasi, acho que você deve conhecer, é um grande economista, influenciador na parte financeira, e ele fala o seguinte: primeiro você pensa no que pode dar errado, para depois você pensar no que pode dar certo. Dá certo. E o que geralmente a gente faz? A gente justamente o contrário, né? A gente começa a ganhar dinheiro, já sobe logo o padrão de vida, já faz uma viagem, já começa a usufruir de coisas boas. Não estou dizendo que não tem que fazer isso. Tem que fazer isso, mas com responsabilidade. Exatamente. Então, um primeiro grande erro na prática é não ter, primeiro, reserva de emergência, e esse é o básico, né? Então, a primeira coisa, quando você vai fazer um estudo de planejamento financeiro, o consultor vai te indicar, tenha uma reserva financeira de pelo menos 6 meses. O mínimo é 3 meses, né? Para você conseguir aí minimamente respirar. O mais recomendado, de fato, é que seja entre 6 e 12 meses. Que é sobrar, exceder de 12 meses, você pensar em investir, de fato. Exato. Então, esse é o primeiro grande erro. Segundo grande erro, Dilavô, é achar que ter patrimônio é ter liquidez. Né? São então, duas coisas diferentes, né? Duas coisas diferentes. Uma casa e uma aplicação financeira são duas liquidez totalmente diferentes. Né? Exatamente. Então, tem que ter as duas coisas. As duas coisas andam em conjunto. Porque numa situação de grande emergência, se você não tem liquidez, o que é que às vezes vai acontecer? Você vai ter que tornar algum patrimônio. E na pressa, quando está precisando de dinheiro, Dilavô, você vai vender num preço lá embaixo, né? Exatamente. Então, você lutou para construir aquele patrimônio, para numa situação de emergência você ter que dilapidar um patrimônio e por menos do que ele deveria estar valendo. Exatamente. Então, esse é um outro grande erro que as pessoas cometem. Então, esses dois aí são disparados os mais importantes. E terceiro, é justamente não proteger quem faz toda a roda girar. Exato. Então, a gente bota o seguro do carro, bota o seguro do prédio, até o celular da gente, a gente está colocando seguro hoje, Lavô. O plano de saúde. O plano de saúde, que já é muito importante, mas falta proteger justamente a máquina que faz tudo acontecer. Então, esses são os 3 principais erros. Muito bem.
Adriane, como contador há mais de 30 anos, observa empresários preocupados por acumular patrimônio, mas pouco preocupados em protegê-lo. Por que essa contradição acontece com tanta frequência? Volta mais uma vez para o aspecto cultural, né? Então, as pessoas que formam patrimônio, elas se confiam muito. E que, de fato, sempre ter imóvel, terra, nunca vai sair da moda, né? Exato, então, a gente sempre passa por gerações, por modinhas, mas ter patrimônio, ter terra, ter reserva financeira, nunca vai sair. Então, querendo ou não, formar patrimônio é muito bom, ela traz uma segurança, né? De você pensar... se acontece alguma coisa, eu tenho patrimônio, eu estou formando, tendo uma alavancagem patrimonial, estou pensando na minha família. Exato. Então, acaba que isso acaba relaxando a pessoa de, não, tá tudo bem. Então, um erro que acontece é isso, esse relaxamento em achar que ter patrimônio, ter bens, ter posses já é o suficiente. O segundo é realmente... achar, não dar margem para possíveis outras ferramentas. Então, volta para o ponto de que, além de relaxar, a confiança, você fica com excesso de confiança. Exato. Então, você não preciso porque eu tenho posses. Antes mesmo da nossa gravação aqui, eu liguei para um cliente, ele, cara, eu tô tranquilo, eu não preciso porque eu tenho reserva e tenho patrimônio. Aí o cara, é justamente por isso. É justamente por isso. Para que você não tenha que acessar esse patrimônio, que você tenha que torrar essa sua reserva se você precisar numa situação de emergência. Então... querendo ou não, acaba ficando até um pouco repetitivo, mas está tudo interligado. Tudo interligado. Até porque, Gilavô, existe o famoso risco da sucessão, não é nem um risco, né? Ela vai acontecer. Vai acontecer. A diferença é se ela vai ser planejada ou não. Então, ter muito patrimônio também é sinal de que o seu inventário vai ser mais gordo também, né? E vão ter, provavelmente, muitos conflitos, né? Muitos. Dentro da família, né? Você já deve ter vivenciado muito isso, né? Com seus clientes, amigos. Então, é uma conta que não é se vai chegar, é quando. Quando, exatamente. A ideia é essa. Adriane, você realizou uma importante transição de carreira, saindo da engenharia e da educação para o mercado de proteção financeira. Quais foram os erros, desafios e aprendizados mais importantes dessa mudança? Toda grande mudança dá aquele frio na barriga, né, Gilavô? Então, nunca é fácil, ainda mais você fazer uma transição para um mercado completamente diferente. Então, você pensa várias vezes antes de fazer um grande movimento como esse, né? Então, antes de falar sobre quais erros, eu posso dizer um grande acerto. E o grande acerto foi não ter plano B. Não ir pensando aí, se não der certo, o que é que eu vou fazer? Então, queimar ponte total, queimar os barcos, e o plano B é fazer o A dar certo. Exato. Então, isso a gente pode levar para qualquer coisa da nossa vida, né? Um empreendedor que vai fazer um projeto novo, ou que vai abrir um novo negócio. Então, esse é o primeiro ponto para fazer dar certo, né? Porque quando você vai com um plano bem engatilhado, quando as coisas ficarem mais complicadas, e vão ficar em algum momento, você vai eita, não deveria ter feito isso, vamos para o plano B, né? Então, esse foi o primeiro grande acerto principal. Os erros, eu costumo sempre valorizar a experiência. Então, eu deveria ter conversado com outras pessoas para saber como é que estava a experiência dessa pessoa, para aprender com os erros dos outros, né? A gente aprende muito com os nossos, né? Você que escreveu muito sobre isso, mas a gente também pode aprender um pouco um dos outros, por mais que sejam vivências diferentes, mas você acaba incorporando um pouco dessa experiência. Então, apesar de que a operação, quando começou, que estava bem no começo, mas já tinham outras pessoas, e do Brasil todo, enfim, então... O principal erro que eu faria diferente é isso, escutar a experiência das outras pessoas e como aprender com cada um desses pontos. Eu diria que isso, aprender com os erros dos outros. Faria de novo? Faria. 10 vezes, se possível. Muito bem. Muitas pessoas acreditam que seguro de vida é um gasto. Como você explica que ele pode ser visto como um investimento em estabilidade, continuidade e proteção do patrimônio familiar? João, imagina o seguinte, mais uma vez, a gente não faz seguro para usar.
quando a gente fala isso, querendo ou não, já vem aquele peso, né? Que, pô, vou pagar alguma coisa que eu não quero usar, então é realmente querendo ou não, um processo de venda mais complicado. Muito né? bem. É diferente, não é algo desejado, né? Ninguém acorda, hoje eu vou fazer um seguro de vida, né? Então, começa por aí. Então, a pessoa que encara o seguro como gasto, ela não entendeu a ideia do seguro. Ela não conseguiu captar que é o seguro que vai manter a renda da casa ativa se ela parar de trabalhar. Exato. Imagina um médico ali, especialista, que atende em consultório. Sei lá, faz 4 atendimentos por turno, 5 atendimentos. Então, no dia ele atende fácil 10, 12 pessoas. Na semana a gente está falando de 50 a 60 pessoas. Uma semana afastado do trabalho, quantas pessoas esse médico não deixou de atender? Não só ele perdeu aquela consulta, mas às vezes o paciente não espera ele voltar. Lógico. Já procura outro. Já procura outro. Então, ele pode até perder uma renda recorrente. Exatamente. Então, olha o tamanho do impacto nesse exemplo que a gente está falando. Será que, nesse caso, o seguro seria um custo? Exatamente. Né? Então, é a história do lucro cessante. Uhum. Então, a gente vai fazer o seguro para garantir a renda que não foi gerada por algum afastamento de saúde. Esse é um primeiro grande ponto. Segundo ponto, Gilavô, hoje o plano de saúde ele é quase que obrigatório, né, dentro de um bom planejamento financeiro, mas eu não sei você, eu não tenho 100% convicção de que tudo que eu vou precisar, eu vou ser atendido pelo plano. Então, tem que ter um bom plano, mas imagina você precisar fazer algum tratamento que exija investimento. E hoje tudo que envolve saúde, Gilavô, é muito caro. É muito caro. Até porque... Por que é muito caro também? Porque tem o gatilho da urgência. Exatamente. Quando você está doente, você não vai esperar, vai orçar, cotar ali, acolá. Se você tiver de liquidez, você vai usar a liquidez que for. Então, imagina, Gilavô, você numa situação como essa, ao invés de usar o seu dinheiro, a sua reserva, que juntar dinheiro é fácil? Não. Não é. Mas se você torrar ainda mais situação de saúde, é muito fácil, né? Exato. Então, numa situação dessa que você precisa gastar com tratamento, ao invés de usar o seu dinheiro guardado, resgatar um investimento, vender um imóvel, você vai usar o dinheiro do seguro. Exato. Então, você terceirizou o seu risco. Exato. Você não está dilapidando aquilo que você construiu. Então, mais uma vez, será que é um gasto? Né? Então, é como se você estivesse comprando tempo. Exato. Até porque você passou anos para construir uma reserva. Para em poucos dias, poucas semanas, você usufruir de tudo aquilo. Né? Então, é uma analogia, não uma analogia, mas uma análise importante a se fazer. Muito bem. Adriane, na sua opinião, qual é o impacto financeiro para uma família quando o principal provedor sofre uma doença grave ou um afastamento prolongado do trabalho sem um planejamento adequado? Aí, nesse caso, o plano B faz sentido. Faz sentido, né? Então, eu já tive a oportunidade de conversar com centenas de pessoas e, em muitos casos, só existe um provedor da renda, ou um grande principal, 90%, 80% da renda sendo gerado por uma pessoa. Então, se essa pessoa os outros 20%, na grande maioria das vezes, não é o suficiente para manter o padrão de vida. O mesmo padrão. Porque os boletos continuam chegando, né, Gilavô? A pessoa pode não estar trabalhando, não estar gerando renda, mas o boleto da escola continua chegando, o boleto da luz continua chegando, o financiamento do aluguel. Então, nesse momento, aí vai acessar as outras coisas, né? Então, primeira coisa que se faz, vai na reserva. Aquela reserva que você está construindo para uma eventual viagem, para fazer uma reforma da casa, para trocar de carro, você deixa de antecipar alguns sonhos, porque você vai na reserva. Uma hora pode ser que essa reserva acabe. Aí pode ser que você troque de carro, pegue um carro abaixo, você tem que se mudar de bairro, tirar o seu filho da escola boa. Então, ou seja, você já está impactando não só os sonhos, mas a realidade, o padrão de vida da família. O presente, né? Só que uma coisa eu aprendi aí com o tempo, Gilavô, que padrão de vida é difícil você reduzir. Né? Então, quando você se acostuma com aquele padrão, então... Com o que é bom, a gente se acostuma com o que é bom, né? Você descer 1, 2 degraus aí é muito complicado. Acho que você vai concordar comigo. Então, às vezes, não tem como cortar.
Então, nessa hora, aí às vezes vai fazer um empréstimo, vai pedir dinheiro para a família. Então, começa a mexer num ponto, de Lavô, que eu chamo de dignidade financeira. Exato. Né? Depois que a gente, né, assume as nossas próprias contas, a gente não quer depender de ninguém. De ninguém. Uma coisa é você contar, outra coisa é você depender. Né? Então, essa parte da dignidade financeira, ela é impagável, né? Ela é impagável. Não estou dizendo que a gente não tem que pedir ajuda, não é isso. Mas a gente ter realmente o máximo de ferramentas possível para não terceirizar essa responsabilidade. Então, você ter uma ferramenta de segurança financeira é um ato de responsabilidade. Não só com você, mas com sua família. Sua família, exatamente. Muito bem. Na De Lavô Soluções Contábeis, trabalhamos diariamente com planejamento tributário, gestão financeira e organização empresarial. Como a proteção financeira se integra a esses pilares de gestão? É tudo complementar, De Lavô. Assim, eu nunca enxergo o seguro ou qualquer outra ferramenta de proteção como a bala de prata. Não existe isso. Né? Então, tudo realmente são peças de uma engrenagem para tudo estar rodando como deveria, né? Então, inclusive hoje eu tenho parcerias com alguns contadores, com alguns advogados, justamente para fazer esse trabalho 360, né? Certo. E oferecer o melhor pacote, por exemplo, para empresários. Então, e ainda a gente estava conversando antes aqui sobre reforma tributária. Exato. Né? Então, a reforma tributária ela veio para mexer com as bases, né? Mexer com tudo aquilo que a gente achava que sabia, né? De lá, você pode falar melhor do que eu. Então, o seguro, ele, imagina só, muita coisa, a gente, além dessa reforma, várias outras mudanças ocorreram, né? Exato. Mas ninguém mexe com o seguro. O seguro de vida, até hoje, ele não sofre penhora, ele não sofre alienação, ele não tem incidência de imposto de renda. Não tem imposto, né? Ele não passa pelo inventário. Então, é outra coisa muito boa, né? Exatamente. Então, ele é um produto muito limpo, né? Jurídico e tributário falando, né? Então, é uma ferramenta muito importante para complementar um planejamento tributário da empresa. Então, mais uma vez, o seguro nunca vai substituir nenhuma outra ferramenta tributária, contábil, mas ele vai complementar, assim, e vice-versa. Adriane, o Brasil é um país de empreendedores, como você já falou. Porém, muitos empresários não possuem plano sucessório. Quais são os riscos de deixar essa questão para depois? Deixar para depois é não assumir a responsabilidade. A responsabilidade. Né, você já passou por várias, né, vários clientes e sempre tem aquele procrastinador, né, que vai empurrando. Não, deixa para amanhã, deixa para depois, é muito caro, não sei. Só que tem que combinar com o imprevisto. Exatamente. Né? A gente não sabe quando que de fato vai acontecer. Então, como eu falei, a sucessão ela vai ocorrer. A diferença é se vai ser planejada por você ou se vai ser planejada pelo governo. Exato. Porque o governo está esperando lá, existe já uma carga tributária esperando, existe os custos com advogado, com cartório. Então, a diferença é se você se planeja para isso ou não. E se planejar ou não, é você aumentar o trabalho para sua família ou aumentar o custo para sua família. Exato. Então, imagina só, Gilavô, você já sabe qual a única certeza que a gente tem na nossa vida. É a morte mesmo, não tem isso outra. Não tem problema. Ou seja, se a gente já sabe que isso vai ocorrer, por que a gente não se planeja antes? E quanto antes você se planejar, melhor. Mais barato fica porque você está mais novo, você tem mais tempo também para fazer, né, essa organização, para fazer o pagamento. Mais saúde, né? Mais saúde, que eu ia falar agora. Porque o que compra-se um bom seguro de Lavô não é você querer, não é você ter dinheiro, é você ter saúde. Ter saúde, Então, você tem os dois principais ativos o quanto antes, né? Saúde e idade. Então, você torna o processo mais organizado, mais calmo, você toma as melhores decisões quando você tem tempo, quando você não tem urgência, e você economiza. Né? Então, só há vantagens em se começar antes. Por que não se começa? Muitas vezes por falta de conhecimento, de fato, por isso que destaque é muito importante também, e agradeço mais uma vez, mas realmente às vezes tem que tomar uma atitude, né? Tem que ter uma iniciativa. Então, no fim das contas, não podemos pensar só no hoje, especialmente quando se trata da família, porque vai ficar uma conta para ela. Aí tem que ver se você vai deixar uma conta menor, organizada, ou se você vai deixar realmente só o problema. Então,
custos de sucessão são altos. O seu trabalho, por exemplo, ele complementa com certeza isso, né? Em montar um aparato de holding, né? Fazer um bom acordo de sócio eventualmente. Exatamente. E ter o seguro, né? Então, mais uma vez, nenhuma ferramenta dessa, porque hoje as pessoas confundem muito a planejamento sucessório com uma ferramenta, né? Então, a holding resolve tudo, o seguro resolve tudo, né? Não existe, mais uma vez, bala de prata, né? São todos produtos complementares. Muito bem. Adriano, no livro Os Erros Não Nos Definem, eu argumento que o medo do erro muitas vezes paralisa as pessoas. Você percebe que o medo de falar sobre a morte, doença ou incapacidade financeira impede famílias de tomarem decisões importantes? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Isso tem a ver com o que a gente estava falando agora da procrastinação. Da procrastinação. Então, é esse medo, né? A pessoa ela sabe que tem o risco, mas será que eu tomo, né? Então, o medo, ele paralisa não só a decisão do seguro, mas de várias outras, né? A gente só pensa no que pode dar errado, mas e se der certo? Exatamente. Né? Então, não sei se você viu um vídeo do Matheus Cunha, que é um jogador da seleção brasileira, sei. Que é aqui da Paraíba, né? Exatamente. E ele falando, e se não der certo, né? E se não der certo, ele... Pô, mas eu quero ser campeão, e se der certo? E se der certo? Então, voltando aqui, né? O risco, né? Esse medo, ele realmente impede as pessoas de tomar decisões assertivas, de realmente não procrastinar, né? Então... Quando essa parte, eu vivo isso muito no dia a dia, sabe, Lavô? Converso com pessoas que sabem que precisam, que têm pessoas que dependem deles, que têm capacidade financeira, mas que não tomam decisão. Tem todas as condições, mas não toma a decisão, né? Então, é um medo. É um medo que está paralisando aquela pessoa, ou ele quer camuflar aquele medo com um otimismo exacerbado. E aí ele, não vou tomar essa decisão porque nada vai acontecer. Então, acaba que esse medo, ele não só paralisa, mas a pessoa traz outras coisas para camuflar e ela não assumir que está com medo de tomar uma decisão. Exatamente. Então, é muito comum isso no dia a dia. Imagino que você deve passar muito por isso também, né? É até uma falta de humildade, né? De reconhecer, né? O medo. A Prudential atua em diversos países e possui uma cultura consolidada de planejamento financeiro. O que o brasileiro ainda precisa aprender sobre proteção patrimonial e gestão de riscos? Essa pergunta é muito boa, Lavô, porque a gente falou muito sobre essa parte da cultura, né, de planejamento financeiro. E tem muita gente que acha que planejamento financeiro é investir apenas, né? É uma das camadas, né? Então, eu gosto sempre de colocar essa parte de planejamento financeiro em 4 passos. Primeiro, você gera renda. Depois, você protege essa renda. Depois, você pensa em estratégias de acumulação. Aí entram os investimentos. E depois, você vai para o pilar das conquistas, né? Porque não adianta nada você trabalhar... ganhar muito dinheiro, se proteger, investir, se você também não aproveita. Não aproveita. Então, morre e deixa aí tudo. É a minha filosofia. Então, são esses 4 passos. Então, não estou dizendo que investir é ruim de jeito nenhum, mas não é só isso. Se planejar financeiramente cumprir esses 4 passos, né? Imagina que é como se fosse uma escada. Se você tem um degrau muito longo... Você não deve pular também, né? Exatamente. Quando você pula, você desequilibra, você pode cair. Exato. Né? Então, seguir realmente... Tudo tem que estar em harmonia. Então, voltando para o que você falou. Hoje existe um número aqui no Brasil, Lavô, que apenas 18% das pessoas têm algum tipo de seguro de vida. É muito pouco, né? É muito pouco. Quando a gente compara com a população dos Estados Unidos, a economicamente ativa do Japão, esse número é superior a 90%. Então, isso só reforça que a gente tem um gap muito grande, né? Entre se proteger, gerar renda, enfim. Então, esse é um segundo grande ponto. Né? Primeiro, é confundir planejamento financeiro com investimento. Investimento é um dos passos. Segundo, realmente, olha esse número, né, de pessoas que se protegem. Então, quando a gente junta essas duas coisas, aí é onde entra o nosso trabalho, né? É um trabalho educativo, de levar a informação para as pessoas e mostrar que vai muito além, mais uma vez, que o seguro não é só morrer e deixar para os outros, que é proteger a geração de renda.
Então, é um desafio muito árduo que eu tenho satisfação de estar levando essa informação para as pessoas, assim como você também faz muito isso, né, nas empresas que você atende. Exato. Então, realmente volta mais uma vez para o desafio cultural. Muito bem. Adriano, como a inteligência artificial, a análise de dados e as novas tecnologias podem transformar o mercado de seguro e o relacionamento entre consultores e clientes nos próximos anos? Perfeito, eu sou usuário aí, né, de ferramentas de inteligência, ajuda muito. Então, uma coisa é certa, aquela venda puramente transacional de tirar pedido, aquele corretor que só manda cotação e preenche proposta, esse aí vai ter muita dificuldade. Já está tendo, né? Já está tendo, porque o público está com acesso à informação, né? E as empresas também estão modernizando os seus processos. Com certeza. Então, essa parte com certeza já mudou e essa galera está tendo muita dificuldade. Só que uma coisa nunca vai mudar para quem faz um trabalho consultivo de lavor, assim como o seu, né? A gente está falando sobre isso. O papel consultivo ele não vai ser substituído por nenhum IA, ele pode ser melhorado. Com mais informações, com mais rapidez. Mas é aquela história, a gente faz seguro para usar? Não faz. Mas se um dia a gente precisar, a gente quer ter a certeza de que alguém vai resolver. O cara que só tira pedido não vai ser o que vai resolver para você. Exato. O cara que faz um trabalho consultivo, que é o que a gente faz inclusive na Prudential, de acompanhar a sua policy, o meu trabalho de lavor, ele não termina quando o cliente faz o seguro. Ele começa. Porque se um dia ele precisar, é comigo que ele vai contar. Porque é um relacionamento que está começando, né? Exatamente. É um relacionamento. É uma relação de confiança, inclusive. Eu falei aqui de acionar o seguro, mas a vida desse cliente também vai mudar. A sua vida de 5 anos para cá não já mudou muito? Mudou muito. Nos próximos 5 anos vai mudar. Então, quem disse que a sua pólice de seguro hoje, daqui a 5 anos vai continuar te atendendo? Exatamente. Então, esse papel também de fazer... De acompanhamento, monitoramento, né? Acompanhamento à sua necessidade. Porque, de lavor, não adianta... O seguro não é um papel que você coloca ali na gaveta e esquece. E esquece, não. Ele tem que acompanhar as suas necessidades. Não adianta nada você pagar um seguro eventualmente barato, mas que na hora que você vai precisar, ele não vai resolver. Ele não vai chegar junto para você pagar um tratamento de um câncer. Ele não vai chegar junto para pagar o período que você ficou afastado do trabalho, para pagar uma cirurgia. Então, tudo isso a IA não vai fazer, esse acompanhamento, né? Então, a IA, ela é um parceiro. Eu não vejo como um concorrente, eu não vejo como algo que vai diminuir a importância do nosso trabalho. Nem substituir, né? Nem substituir, muito pelo contrário. Então, eu estou usando ela muito a meu favor, na verdade. Então, e os clientes também. Os clientes também estão, né, para comparar, para ver quem é a melhor empresa, o melhor conjunto de produtos. Então, na verdade, eu só vejo benefícios. Exatamente. Adriane, muitos empresários investem em imóveis, aplicações financeiras e expansão dos negócios. Onde o seguro de vida se encaixa dentro de uma estratégia completa de construção e preservação de patrimônio? Volta para aquele ponto de lavor da complementação das coisas, né? Então, imagina que você está aqui construindo patrimônio, construindo reserva, tem os investimentos, e eu vejo muito o seguro como se fosse pilares. Exato. Que vão sustentar tudo isso se alguma dessas paredes da estrutura caírem. Então, eu gosto de fazer essa analogia como se fosse uma fundação de um prédio que você está construindo, né? Então, se alguma dessas paredes caírem, a fundação está lá firme e forte. Então, realmente, o seguro, ele deveria ser obrigatório, assim, para quem é autônomo, para quem tem dependente financeiro, para quem depende da própria força de trabalho, para quem tem muito patrimônio, porque ele sabe do valor do que foi, a dureza que foi para construir aquele patrimônio, o esforço, as abdicações que teve que fazer para construir aquela reserva, a disciplina para fazer o investimento. Então, imagina só, você ali roendo o osso ali todo dia, fazendo algumas concessões, 15 anos de investimento, guardando dinheiro,
pufo, alguma coisa de saúde, um diagnóstico veio que precisa de um grande investimento. Então, não é mais barato você terceirizar esse risco? Exato. Então, o meu desafio hoje é justamente levar esse raciocínio para as pessoas. É muito mais barato você usar o dinheiro de uma seguradora do que o seu. Exatamente. É por isso que a gente faz seguro de carro, é por isso que a gente faz plano de saúde. Então, o seguro de vida, em resumo, é a base para que você fique confortável para pensar no restante. Adriane, eu nessa minha carreira, eu tenho tinha carteira assinada, né? Me aposentei, tinha carteira assinada desde os 16 anos de idade. O meu primeiro vínculo foi menor aprendiz do Banco do Brasil, lá em Oroz, né? Mas eu vejo o seguinte, isso acontece também com o INSS. É muito difícil alguém que trabalha 20 anos de carteira assinada, ganhando o piso, ganhando muito bem, o piso do INSS, né? E por uma maneira ou outra, um PDV da vida, um pedido de demissão voluntária e tal, e a pessoa sai. Dificilmente ele vai continuar contribuindo. Por quê? Porque falta organização financeira, inclusive, né? E isso eu vejo que acontece com seguro também. Mas eu vou aqui até fazer uma propaganda da Prudential e provocar você para falar mais. Eu acho que a Prudential, ela não é uma seguradora qualquer, assim. Eu posso até chamar tradicional. Não é, você que está nos ouvindo aí, nos vendo, não é um seguro tipo você chega num banco e o gerente te manda fazer um seguro para cumprir uma meta dele ou então para uma meta dele ou para você ter um melhor relacionamento com o banco. Não é assim. A Prudential, eu quero até pedir a você para explicar, para mim vender um seguro. Por exemplo, eu sou médico, João Lavô, sou médico, e eu ganho 30 mil reais por mês. Como é que você me venderia um seguro da Prudential? Não é um seguro lá do banco, não. É da Prudential. Perfeito. Começando só pegando o gancho que você falou da Prudential, então é importante até falar mais, né? Primeiro que é uma empresa centenária. São mais de 150 anos de história. Então, o que você imaginar que dá para passar em 150 anos, a Prudential já passou, né? A sede dela onde é? A sede fica em Nova Jersey. Nos Estados Unidos. Exatamente. Lá onde vai ter a final da Copa, né? A final da Copa. Né? Então, a gente tá falando de 150 anos, então já passou por 2 guerras mundiais, atentados terroristas, pandemias, tudo que você desastres pensar. naturais. Então, é uma empresa que já aprendeu muita coisa, né? Com muitos erros, né? Exatamente. Pegando o gancho aqui, e que já vivenciou muita coisa em uma empresa que tem muito capital em gestão. Então, é uma empresa muito sólida financeiramente falando, tá? Então, isso é um ponto importante. Indo para como te vender o seguro, né? A gente sempre faz, João, na nossa abordagem, é realmente o papel consultivo. Então, primeiro que eu não tenho nada pronto para já chegar oferecendo para a pessoa. Primeiro eu preciso entender se de fato aquela pessoa precisa... Você vai ouvir, né, a pessoa. É o papel consultivo de fato. Mesmo. Então, 99% das vezes eu vou entender se a pessoa realmente precisa ter. E em 90% ela realmente precisa. Então, o primeiro passo é entender a rotina da pessoa. Como é essa rotina? Ela viaja? Ela não viaja? É consultório 100%? É plantão, no caso do médico? Então, eu tenho que entender a rotina. Se tem um concurso, se não tem, como é que é o custo de vida, tem financiamento, não tem? Então, com base nessas informações, a gente consegue fazer o planejamento. Beleza. Mas como que a gente desperta a necessidade? Uma pergunta que eu gosto de fazer muito, já levou pro médico, especialmente que eu atendo, é qual o plano B? João, se você parar de trabalhar hoje... Passar 6 meses, quebrar um braço ou uma perna, passar 6 meses em casa, né? Como que você vai conseguir atender os seus pacientes? Esses pacientes, se você passar 6 meses sem atender, ele vai esperar, quando você voltar, ele vai estar lá esperando para continuar um atendimento, alguma coisa nesse sentido. Como que fica isso se você manter o mesmo custo de vida? E se você precisar aumentar o custo de vida sem gerar renda? Sem gerar renda. Como é que você vai manter tudo isso girando? Você fica confortável em acessar uma parte da tua reserva financeira para
compensar esse furo dentro do planejamento? Do planejamento. Então, essas perguntas é o que a gente usa no processo de sensibilização, porque o nosso papel, Lavô, não é convencer ninguém. O nosso papel é despertar algo que ele que está no interior dele, só que ele não pensou sobre isso ainda. Então, o nosso papel é isso. Eu nunca gosto de fazer esse convencimento, porque a decisão, no final, é da pessoa. E Adriane, eu aprendi que ninguém convence ninguém. A lógica é quem convence. Então, o que você vai fazer é só desnudar essa lógica para a pessoa entender a situação dela, né? Exatamente. Então, voltando para o cerne aqui da sua pergunta... É isso, perguntar do plano B, do médico, como que fica a geração de renda dele durante 6 meses de afastamento, 4 meses de afastamento, quanto tempo de reserva financeira aquela pessoa tem? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Se fica confortável de torrar essa reserva? Se parar de gerar renda, o cônjuge consegue manter o padrão de vida da família? Exatamente. Se sim, por quanto tempo? Então, tudo isso são perguntas que a gente utiliza nesse processo, né? E aí, obviamente, a pessoa vai, como você falou, por conta própria, vai respondendo a si mesma algumas perguntas, né? Então, no fim das contas, é um processo muito de conversa. A gente tem uma conversa com a pessoa. E aí a gente vai entendendo. Aí, obviamente, que cada um tem uma necessidade. Então, alguns viajam, alguns têm filho, outros não têm filho. Então, uma outra pergunta que a gente gosta muito de fazer, e se você não tiver aqui amanhã, será que teu filho vai ter a formação que você queria que ele tivesse? Que você sonhou, Que né? você sonhou? Será que ele consegue ir até a faculdade, fazer a faculdade que você queria, se você não estiver aqui conseguindo manter o padrão de vida? Será que ele vai conseguir continuar estudando na escola que está estudando hoje, se só o seu cônjuge tiver com a geração de renda? Então, essa aí vai para um outro viés, realmente. É uma venda emocional, não tem para onde correr. Não tem pra onde correr. Mas são as perguntas que a gente faz para fazer essa conscientização. E eu aprendi também, Adriane, que tudo em relação a compra e venda é uma coisa emocional. A gente não compra, como você estava dizendo, eu não vou acordar de manhã cedo, hoje eu vou fazer um seguro de vida, né? Não tem essa, né? A gente compra pela emoção e usa a razão para justificar. Para justificar, É isso, né? Então... Principalmente com a mulher, né? E a gente tem duas coisas, né? Para comprar pela emoção. Ou é desejo ou é medo. Então, um dos dois. O que é que a gente tem que despertar na pessoa, né? O que é que mais combina com aquele perfil da pessoa. Muito bem. Adriana, ao longo da minha trajetória como professor, contador e educador, aprendi que o conhecimento reduz riscos. Na sua visão, qual é o papel da educação financeira na construção de uma sociedade mais segura e preparada para enfrentar esses riscos? Essa pergunta ela é bem reflexiva, João. Assim, no decorrer da minha experiência, em contato com centenas de clientes, a gente vê que realmente há uma boa intenção, né? Ninguém quer viver desorganizado, né? Financeiramente, mas realmente falta conhecimento. A pessoa não faz não porque não quer, mas é porque não teve acesso à informação. E aí, quanto mais tempo você passa sem aquela informação, mais difícil fica você se convencer daquilo que você aprendeu estava errado. Né? E quando o meio que você vive, todo mundo pensa do mesmo jeito, você não vai querer ser o diferente, né? Exatamente. Então, realmente é um processo muito difícil, é muito enraizado, mas a gente está tendo essa oportunidade agora com as redes sociais, né? Coisa que quando a gente cresceu não tinha. Não tinha, né? Então, o primeiro ponto é a gente seguir boas referências, né? Porque tem referências ruins e referências boas. Tem muita gente falando que o que não deve. Então, primeiro ponto é a gente realmente seguir boas pessoas, né? Que passam bom conteúdo, bom conhecimento, mas a gente também tem que construir por conta própria. Estudar. É bunda na cadeira, né, Edilavo? Tem uma coisa que não substitui. Você pode ver os vídeos que for, ou ler os livros que for, mas se você não sentar e construir o seu próprio raciocínio, não entra, né? Porque senão você vai ficar com aquela obesidade mental, né? De só colocar coisa pra dentro, coloca coisa pra dentro, mas se você não colocar em prática, começar
Primeira coisa, cara, começa com reserva financeira. Busca ali guardar, sei lá, 20% do que você ganha, 10%, começa com alguma coisa. Então, dar o primeiro passo. Então, a educação, como eu vejo, ela vai ajudar as pessoas a saírem da inércia e dar o primeiro passo. Então, vejo muito dessa forma. Com certeza. E essa educação financeira, infelizmente, ela não está nas escolas, e até nas famílias, não começa nas famílias. Não tem educação financeira para as crianças nas famílias, nas escolas, nas universidades, né? Então é muito difícil a gente conviver e mudar esse paradigma, né? Eu lembro que eu já li umas 2 vezes Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é um clássico mundial, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade de repassar isso para quem eu conheço, para meus filhos e tal, mas são coisas. Outro livro também que eu comprei com todo entusiasmo, chama-se O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um livro para você ter um acesso e uma introdução à filosofia como um todo, né? Mas é muito difícil a gente convencer, a questão da lógica, né? Você precisa ter a lógica de convencer, por exemplo, você ter acesso a um conhecimento um pouco rebuscado como a filosofia, através de um romance. Então, o Mundo de Sofia é bacana por conta disso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque através do conhecimento é que a gente tem a opção de fazer ou não fazer, né? Exatamente. E então, isso muda até os relacionamentos, a parte financeira de Lavô. Assim, hoje, eu não sei exatamente o número, mas existe até pesquisas hoje que uma das principais causas de divórcio hoje no Brasil é a questão financeira. Exatamente, com certeza. Então, é bem mais profundo do que simplesmente só guardar dinheiro. Não é raso não é raso ou ter investimento ou fazer seguro. Vai muito além disso, né? Até porque se você tem um problema financeiro e você começa a prejudicar o seu relacionamento com o seu cônjuge, querendo ou não, isso respinga no seu filho. Exato. Aí o seu filho vai para a escola e já se relaciona mal com os colegas. Então, realmente uma questão social muito forte, né? Exato. Então, não é fácil mudar, né? Não vai ser só eu ou só você que vamos mudar isso, né? Então, realmente, começa bem lá de trás. Mas, mais uma vez, com a educação a gente consegue passar a virar o jogo. Né? Então, conversar sobre dinheiro dentro de casa, com esposa, com filho. Com filho pequeno mesmo. Exatamente. Então, a gente tem a chance também. Não é que a gente errou sempre que a gente tem que continuar errando. Né? Então, a gente tem a oportunidade de passar um risco no chão e fazer uma nova história. Uma coisa melhor. Adriane, se você pudesse deixar uma única mensagem para empresários, profissionais liberais e pais de famílias que estão nos ouvindo agora, qual seria essa atitude que eles deveriam tomar ainda esta semana para proteger o futuro de quem mais eles amam? Vou até pensar bem aqui, né? Uma única mensagem. Mas o que eu posso falar, de Lavô, se hoje você depende 100% da sua força de trabalho para garantir os proventos da sua casa, para manter o padrão de vida da sua família, para fazer todo o ciclo girar, você tem que proteger esse gerador de renda. Você é a sua máquina de dinheiro. Se você tivesse uma máquina de dinheiro na sua casa, tenho certeza que você colocaria um seguro para essa máquina. Né? Se ela parasse de trabalhar, de estar imprimindo, você teria um seguro para compensar. E hoje essa máquina é você. Então, por que não fazer, não se abrir pelo menos para entender como proteger essa máquina, né? Então, como que ficaria o futuro do seu filho, da sua família, se você não tivesse aqui amanhã? Eu sou pai recente, né? Meu filho tem 1 ano e 3 meses, eu me pergunto isso todos os dias. Todos os dias eu me pergunto como que fica o futuro do meu filho se eu não estiver aqui. Exatamente. Então, obviamente que a gente não conversa sobre isso ainda, lógico, mas é algo que me preocupa bastante. Então, reflete sobre isso. Não se fecha para que é um assunto que é só
é um assunto mórbido. Não é assunto mórbido. Pensa o seguinte, você vai ter uma conversa uma vez e depois você não precisa ficar falando sobre isso, né? Só de tempos em tempos. Então, tira esse preconceito que você tem sobre ferramentas de seguro, para escutar, estude sobre planejamento financeiro, coloque seu parceiro no jogo e se proteja. Não tem outro recado que não seja a proteger a sua geração de renda e manter a máquina girando. Adriano, me veio agora uma ideia e uma pergunta, que esse seguro de vida que o Adriano faz através da Prudential, eu acho ele tão especial que eu acho ele muito parecido com previdência privada. Diga aí quais as diferenças entre o seguro da Prudential e a previdência privada, porque muitas vezes fica muito parecido, né? Perfeitamente, essa é uma pergunta muito boa, Dilavô. Posso dividir, digamos assim, o seguro que a gente trabalha, uma boa parte desse seguro, em 3 blocos, né? Tem as proteções em vida, que foi o que a gente falou muito aqui, desde uma proteção de realização de cirurgia, de fratura, um período de internação em hospital, diagnósticos de doença grave, câncer, infarto, AVC. Então, existe uma parte muito forte pensando nas proteções em vida, que é o que hoje representa 80% dos produtos, tá? E só pegando o gancho, hoje 90% de tudo que a Prudential paga são coberturas em vida. Em vida. Isso é muito bom, né? Exatamente. Então, é aquela história, mais uma vez, a gente não faz para usar, mas é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Beleza. Mas Adriana, isso aí demonstra que o seguro da Prudential não tem nada a ver com o seguro tradicional. Não é um seguro tradicional. Exatamente. E aí, a parte que foge ainda mais do tradicional é esse produto que você falou. Esse é um seguro que ele tem um clamor muito forte, né? Porque quando a gente coloca que você tem a oportunidade de usufruir desse seguro resgatando em vida, ele chama muita atenção. Só que, antes de falar sobre isso, eu vou falar uma outra característica desse produto em específico, é um produto específico que tem essa característica aí, que é o fato dele ser vitalício. Certo. Então, antes dele ser resgatável, é um produto que dura a sua vida toda. Então, ele foge mais uma vez do seguro tradicional, porque o seguro tradicional, ele acaba em algum momento. Tem data de validade, né? Exatamente. Então, esse seguro, antes dele ser resgatável, ele é um seguro que dura a vida toda. E qual é a única certeza que a gente tem na nossa vida, mais uma vez? É a morte. É a morte. Então, ele é o único produto que com certeza vai ser utilizado. Porque ou você vai utilizar na ausência, e ele é um seguro vitalício, vai acontecer, ou você pode, lá na frente, eventualmente fazer o resgate. E aí, comparando com a previdência que você falou, mais uma vez, uma coisa não substitui a outra, a previdência não substitui o seguro e o seguro não substitui a previdência, são produtos complementares. A previdência ela tem um caráter de acumulação, certo. Então ela requer tempo para você chegar naquele patamar desejado. Né? E é como se fosse você estivesse pagando uma aposentadoria, né? Exato. Entre aspas, né? Então a previdência é muito pensando nisso, né? O usufruto ali no final de segunda idade, terceira idade, para você ter uma aposentadoria mais confortável. Então ele tem um caráter de acumulação. O seguro ele tem um caráter de proteção. Só que comparando os dois produtos que você falou. Então, para você chegar aqui na Previdência, você tem que ter passado por todo esse caminho. Então, ou seja, requer tempo. Certo. No seguro, ele não requer tempo de contribuição. Você já começa alavancado desde o dia 0. Então, essa é a primeira grande diferença. Já começa, entre aspas, a ter direito, é? Exatamente. Não requer tempo de contribuição. Certo. Contratou aquele capital, independente se é amanhã ou daqui a 30 anos, para esse produto específico, você já tem acesso. Então, ou seja, não requer tempo de contribuição. É por isso, Dilavô, que voltando para a ação de sucessão, esse tipo de seguro específico é muito utilizado em ferramentas de planejamento sucessório. Certo. Então, ele é um seguro utilizado para realmente ajudar na sucessão, seja a sucessão patrimonial, na questão do inventário, até de quem tem holding, ou mesmo de sucessão da empresa, né? Compra de cotas de sócios. Então, primeira diferença é essa. Segundo, quando a gente vai, Adriano, então, em termos de investimento, o que é melhor? É a previdência ou é o seguro? O seguro, ele não tem um caráter de você ter rentabilidade. Então, se o intuito da pessoa é ter retorno financeiro, eu jamais vou indicar esse produto. Certo. Porque eu vou dizer,
cara, procure um assessor de investimento, procure alguém que vai te ajudar com isso, porque não é eu vou estar enganando o meu cliente se eu disser isso para ele. Apesar de que hoje tem muitas previdências que têm uma rentabilidade muito baixa, algumas vezes até menor do que a inflação. Então, só que a gente está falando realmente de produtos muito ruins. Então, essa comparação, ela é muito injusta de ambas as partes. Em termos de rentabilidade, se você fizer uma boa previdência, ela vai ter uma rentabilidade melhor que a do seguro, mas em termos de impacto, de você não ter acesso a um grande capital independente do tempo, também investimento nenhum vai bater no seguro, né? O investimento, se você pagar 2 meses, você vai ter aquilo que você pagou em 2 meses. O seguro, não. Se você pagou 2 meses, você contratou 2 milhões, você vai ter 2 milhões. Então, por isso que eu falo que eu nem gosto de colocar na mesma balança, porque de fato não são. Então, são produtos complementares. E o resgate desse produto, de Lavor, eu gosto de ver ele como uma cereja na ponta do bolo. Imagina só. Você pagou 10, 20, 30 anos, se protegeu durante todo aquele período, tendo acontecido alguma coisa ou não, o fato de você acionar alguma cobertura em vida, inclusive, não mexe numa possibilidade de resgate. E lá na frente você tem renda passiva, formou patrimônio suficiente diversificado para numa situação de emergência você vende alguma coisa, então você tem de onde tirar. E eventualmente você também já está sem dependentes financeiros. Então, numa situação como essa, você tem a possibilidade de resgatar. Então, ao mesmo tempo que você se assegurou, se protegeu durante o período mais crítico, período produtivo, lá na frente, se você não quiser ficar com ele vitalício, você pode resgatar. Então, eu vejo muito como uma cerejinha na ponta do bolo. E a gente falou muito sobre isso, né? De terceira idade. A gente não quer depender do INSS, por exemplo, né? Exato. Então, você está construindo, além de se proteger, você está construindo mais uma... É como se você tivesse uma cestinha de ativos. Aí tem lá a previdência, tem o investimento, tem os imóveis e tem o seguro. Então, não deixa de ser também mais um complemento. Muito bom. Adriane, nós temos aqui o nosso Globo, né? Eu sempre faço questão de manter este Globo aqui no cenário do De Lavocast. Para muitos, ele pode parecer apenas um objeto decorativo, mas para mim ele representa algo muito maior. A jornada da humanidade em busca da segurança, desenvolvimento, prosperidade e significado. Quando olho para este globo, não vejo apenas continentes, países e fronteiras. Vejo milhões de famílias, vejo trabalhadores que saem todos os dias para construir seus sonhos, vejo empreendedores assumindo riscos para gerar empregos, vejo profissionais dedicando anos de estudo para cuidar da saúde, da educação e da justiça e do desenvolvimento econômico de suas comunidades. Mas também vejo algo que todos os seres humanos compartilham, independentemente da nacionalidade, da religião e da condição financeira, a vulnerabilidade. Então, hoje nós falamos e estamos continuando falando sobre vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela não existe só aqui no Ceará, só aqui no Brasil, ela existe no mundo inteiro. Nós estamos em tempo de Copa, né? E aonde a gente tem oportunidade de conviver através da televisão, né, do YouTube, a gente tem condições de ver muitos exemplos de várias nações, e a gente vê o quanto todos nós temos vulnerabilidade, né? E o seguro é uma forma de você, não é acabar com a vulnerabilidade, é diminuir um pouco essa vulnerabilidade, né? No livro que eu escrevi, Os Erros Não Nos Definem, que eu quero até agora convidar você, agora dia 10, sexta-feira, 10 de julho de 2026, nós vamos fazer o lançamento do nosso livro Os Erros Não Nos Definem, lá no Eusébio, no Salão Loft, lá no Medical Office, lá no centro do Eusébio, com a nossa colega do BNI, Yara Bender, né?
que eu referenciei. Você conheceu ela, não conheceu? Conheci sim. É uma pessoa assim maravilhosa. Então, muitas vezes a gente vê que os maiores sofrimentos humanos não surgem apenas de acontecimentos inesperados, mas da falsa crença de que eles jamais acontecerão. É o que você falou muito bem aí sobre essa certeza. Certeza incerta, né? Porque termina a gente acreditando que não tem um risco e a gente nós terminamos nos dando mal, né? Muitas vezes o erro não está na doença, não está no acidente, não está na crise econômica, o erro está em acreditar que teremos tempo suficiente para nos preparar depois. O erro está em dedicar décadas construindo riqueza sem dedicar algumas horas planejando sua preservação, como o Adriane falou aqui há pouco tempo. E é exatamente por isso que esse globo faz tanto sentido no episódio de hoje. Ao longo de sua trajetória profissional, Adriane Pimenta tem trabalhado com uma das questões mais universais da experiência humana, a gestão dos riscos da vida. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, como eu falei, ou na Europa, na Ásia, ou em qualquer parte do mundo. Existe uma pergunta que acompanha todas as famílias e todos os empreendedores. O que acontece com aqueles que dependem de você se algo inesperado ocorrer, né? Essa não é apenas uma questão financeira, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de amor e é uma questão de legado. Então, Adriane, eu quero agora passar a palavra a você, para você fazer suas... Não, mas antes disso, vamos para o nosso bate-bola, que é bem rápido, é de certo e errado, né? Adriane, seguro de vida é um produto que deve ser contratado apenas por pessoas com alto patrimônio? Errado. Errado. Por quê? Seguro é para todo mundo que está vivo, assim. Então, essa é uma pergunta fácil de responder. Adriana, a incapacidade temporária para o trabalho pode causar mais impacto financeiro para uma família do que a própria morte do provedor? E muitas vezes sim, Gilapô. Muitas vezes sim, né? A maioria dos profissionais liberais brasileiros ainda está financeiramente despreparada para enfrentar imprevistos de saúde, né? Com certeza. Muitos empresários investem mais tempo em proteger seus bens materiais do que em proteger sua própria capacidade de gerar renda, né? Hoje ainda, infelizmente, sim. Ainda, né? O maior patrimônio de um profissional autônomo é sua capacidade de trabalhar, produzir e gerar valor. Com toda certeza. O planejamento financeiro é tão importante quanto aumentar a renda. Certamente. Certamente, porque através do planejamento, inclusive, é onde se protege esse patrimônio, né? O medo de falar sobre doença, invalidez e morte impede muitas famílias de tomar decisões importantes. Ainda, infelizmente. Um dos maiores erros financeiros das pessoas é acreditar que os problemas acontecem apenas com os outros. A grama do vizinho é sempre a mais verde, ou só acontece com o vizinho, né? Só que a gente esquece que a gente é vizinho de alguém. Exatamente. E eles vão pensar isso sobre a gente. O seguro de vida deve fazer parte do planejamento financeiro de médicos, dentistas, advogados, contadores e empresários. Se quiser ser bem-sucedido, sim. Ter reservas financeiras é importante, mas nem sempre é suficiente para proteger uma família de grandes riscos. Com certeza. Com certeza, né? A educação financeira deveria ser ensinada desde a infância nas escolas brasileiras. A gente falou sobre isso hoje, né? Deveria, né? Deveria. A inteligência artificial ajudará profissionais de proteção financeira a oferecer análises mais personalizadas aos clientes. A IA não é inimiga, ela é amiga, parceira. Amiga, né? É a parceira. Quem não planeja sua sucessão patrimonial está deixando decisões importantes para outras pessoas resolverem no futuro. Certamente. Exato. Os erros financeiros podem se transformar em aprendizado e crescimento quando reconhecidos e corrigidos a tempo. É aí que a gente muda a rota, né? Exatamente. E proteger o patrimônio é importante, mas proteger as pessoas que dependem dele é ainda mais importante. Total. Bem, uma
uma pergunta bônus aqui para você. Adriane, complete esta reflexão. Seguro de vida não é sobre morte, é sobre vida. É fazer com que o seu legado continue, mesmo que você não esteja presente. Muito bom. Adriana, eu vou passar aqui a palavra para você fazer suas considerações finais, mas antes eu quero passar para você o nosso mimo, o mimo do DeLavoCast. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Aqui vai servir muitos cafés aí, né, para a gente manter a nossa rotina árdua. Queria só agradecer, DeLavo. É uma satisfação estar aqui junto com uma pessoa que contribui tanto, né, para a sociedade. A gente teve a oportunidade de conversar antes, então, professor, ativo na igreja, contador, então realmente você contribui muito e espero que continue contribuindo. Então, esse espaço aqui é para também contribuir e fazer com que outras pessoas também contribuam. Então, continue firme e forte. Aqui é o episódio 51 de vários outros que vão ocorrer aí. Vida longa aí ao DeLavo Podcast. E foi uma satisfação estar falando sobre o meu trabalho, é uma satisfação também muito grande, porque eu acredito verdadeiramente no poder do produto que eu comercializo, de transformar a vida de pessoas em momentos difíceis. Muito bom. Então, realmente, eu acredito que o meu trabalho ele muda a realidade de famílias, de pessoas, de empresas e de patrimônios. Muito bom. Se você quiser também indicar algum livro, algum filme, alguma coisa que você, da sua empresa também, da Prudential, pode ficar à vontade. Eu vou fazer uma sugestão de um filme que não é muito conhecido, e não é sobre o tema de finanças nem nada, mas eu vi até uma análise... Os Segredos de Walter Mitty, A Vida Secreta de Walter Mitty, alguma coisa assim. É um filme que fala sobre presença, sobre atitude, não tem nada a ver com finanças, é sobre ter presença plena e ter coragem e atitude, que a gente falou sobre isso aqui. Sobre livros, eu gosto muito eu sou amante do autodesenvolvimento, sabe, DeLavo? Muito bem. E sobre também a parte de vendas. Então vai ler os meus. Vamos... Quero autógrafo, viu? Exatamente. Então tem muitos livros aí que falam sobre vendas. Tem um muito famoso que é inclusive da linha ali do Jeb Blount, salvo engano. É Como super vendedores usam a inteligência emocional para vender ainda mais, alguma coisa nesse sentido. É um livro sensacional. Tem um livro do próprio Dale Carnegie, que é mundialmente conhecido, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro que eu já li 3, 4 vezes. E todo mundo que é empresário, que lida com o público, lidera, que tem relacionamentos, precisa desse livro. Então, ele é um livro bem básico, assim, para quem quer começar a se autodesenvolver. Muito bem. E eu lembrei agora, você falando sobre vendas, tem 2 livros que eu quero, não sei se você já conhece, mas, por exemplo, O Maior Vendedor do Mundo, já ouviu falar? Já ouviu falar. Já. É muito bom também, eu já li umas 3 vezes, se você puder, adquira, é bem baratinho, bem fininho, e O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. E da nossa editora, né, o head do comercial da Fortes Tecnologia, né, o Alan Lima, publicou com a gente e vai ser lançado, não sei quando agora, eu acho daqui para agosto vai lançar, A Última Venda. Eu acho que tem muito a ver, ele é um romance, né? Ele faz um romance sobre a venda, muito bacana. Interessante. E você está convidado, né, para o lançamento do nosso livro Os Eu Não Nos Define, lá no Salão Loft, lá da companheira Yara Bender, lá no centro do Eusébio. Maravilha. E esse episódio só chega até você graças aos nossos patrocinadores e parceiros, a FBNB, colaborando com o desenvolvimento associativo, educacional e social da região Nordeste. Então, muito obrigado à diretoria da FBNB, a DeLavo Soluções Contábeis, há mais de 2 décadas, ajudando o empresário a crescer com segurança e inteligência, e a DeLavo Editora e Educação aqui, editando nossos livros. E para você, se você tem um livro já pronto aí e não tem acesso às editoras tradicionais,
nós estamos às ordens para editar o seu livro. Pode entrar em contato que a gente faz todo esse trabalho. E assim chegamos ao final de mais um episódio do De Lavô Cast. Esse foi o episódio 051, com uma profunda sensação de gratidão, reflexão e aprendizado. Hoje tivemos o privilégio de conversar com a Adriane Pimenta, especialista em proteção financeira e gestão de riscos, profissional que tem dedicado sua carreira a conscientizar famílias, empresários e profissionais liberais sobre a importância de proteger aquilo que muitas vezes levou décadas para ser construída. Ao longo dessa conversa, falamos sobre planejamento financeiro, sucessão patrimonial, proteção de renda, gestão de riscos, empreendedorismo e principalmente sobre responsabilidade que cada um de nós possui com as pessoas que amamos e que dependem do nosso trabalho, das nossas decisões e da nossa capacidade de gerar valor. Então, quando a gente faz um seguro tipo esse da Prudential, a gente está tendo responsabilidade com as pessoas que a gente ama, que se houver alguma coisa com a gente, algum imprevisto, e o pior dos imprevistos vai acontecer, que é a morte, né? Mas se houver outro tipo de imprevisto e a gente não possa continuar gerando renda, o seguro vai fazer isso por a gente, não é, Adriano? Tem uma frase que uma pessoa bem importante da seguradora falou, que é o seguinte: seguro de vida é a última carta de amor da vida de alguém. Muito bom. Então, proteger não significa viver sem medo. Proteger significa viver com responsabilidade. Significa reconhecer que a vida é preciosa, que o futuro é incerto e que o amor também se expressa através do cuidado e do planejamento. Eu sou o João de Lavô e encerro este episódio ainda mais convencido de que o verdadeiro patrimônio de uma pessoa não está apenas nos bens que ele acumula, mas na capacidade de proteger aqueles que ama, honrar seus compromissos e construir um legado que permaneça. Muito obrigado ao nosso convidado Adriane Pimenta pela generosidade em compartilhar seus conhecimentos, suas experiências e sua visão sobre proteção financeira e gestão de risco. E muito obrigado a você que esteve aqui conosco até agora. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de compartilhar esse episódio, se você gostou, compartilhar, mandar sugestões. Nós estamos abertos a sugestões, a temas que envolva psicologia, filosofia, contabilidade, educação. Então, nós estamos abertos a ti. Ajude-nos a ampliar esta rede de conhecimento, conscientização e transformação. E não se esqueça de acompanhar nossos conteúdos. No YouTube, João de Lavô. No Spotify também, João de Lavô, tudo junto. João, D-I-L-A-V-O-R. O nosso site oficial é www.joaodelavô.com.br. O nosso Instagram é João de Lavô também. E temos também o Instagram da De Lavô, De Lavô Contabilidade, tudo junto. Nos encontramos no próximo episódio do De Lavô Cast. Até breve e que Deus te abençoe sempre, sua família, seu patrimônio, seus sonhos e seus projetos. De Lavô Cast. De Lavô Cast.